Na verdade, eu só escolhi história no mestrado, porque em adolescente, eu ia muito a uma praia perto de Paraty, chamada Trindade, que era uma aldeia de pescadores. Na época que eu frequentava, era apenas uma aldeia de pescadores. Então, e na época, eu tinha 16, 17 anos, meu pai falou assim: acho que você vai dar para antropologia. E me deu para ler o Malinowski. Então, eu, metida feito era com 16 anos, li o Malinowski em inglês, Os Argonautas do Pacífico Sul. E eu sempre quis fazer antropologia. Então, quando eu fui fazer vestibular, que eu tinha que escolher, aí não existia antropologia na graduação, eu tinha que fazer ou história ou ciências sociais para fazer uma pós-graduação em antropologia. A Laura, minha irmã, fazia história. Eu sempre fui uma adolescente muito rebelde, que queria me afirmar por diferença. Então, eu fui para ciências sociais. Então, em 77, eu entrei aqui no Departamento de Ciências Sociais da USP. E foi 77, eu fiz aqui primeiro, eu fiz 77 e primeiro semestre de 78. E foi um tempo muito incrível, porque era o momento da redemocratização, os estudantes voltando para a rua, os exilados voltando do exterior. Mas eu me casei em 77, eu me casei, eu não tinha nem 20 anos. E meu marido era do Rio, e ele estava em São Paulo. Então, em 78, eu mudei para o Rio e entrei na PUC, no Departamento de Sociologia e Política, na PUC do Rio. Lá me formei, tive um filho na graduação e me formei grávida de 9 meses da segunda filha, em 81. Então, eu era uma jovem mãe, né? Então, tinha a questão de cuidar das crianças. E eu brinco com os meus alunos às vezes que eu quase tirei diploma de reprovação em tentar entrar em pós-graduação, porque eu tentei 2 vezes o Museu Nacional, fui reprovada, e tentei uma vez no UPERJ, em Ciência Política, e fui reprovada. Eu era reprovada sempre na entrevista. E aí né, jovem, em 84, eu consegui um trabalho de estagiária no Museu do Folclore. Eu trabalhava lá, eles tinham um projeto de apoio a comunidades artesanais tradicionais. A diretora Lélia Coelho Frota, que é uma das minhas mestras, era uma amiga da família, e ela me pôs lá numa pesquisa, e eu, depois de um ano, fui contratada. Então, eu trabalhei no Museu do Folclore de 1984 a 1990, numa equipe de antropólogos. E então, li muito antropologia, fiz muito trabalho de campo, trabalhava com comunidades artesanais em Paraty, Juazeiro do Norte, eram polos que a gente apoiava, tinha sempre uma coisa de geração de renda, então era uma preocupação de preservação das culturas tradicionais e geração de renda. Muito nesse grupo de antropólogos, antropólogas que foram. Eu digo que foi minha formação profissional, foi lá no Museu do Folclore. Em 90, se não me engano, em 90, eu entro no mestrado de História da Cultura na PUC. Era um mestrado recente, eu sempre trabalhando na área de cultura, e eu sou da segunda turma desse mestrado. E daí finalmente entrei, foi a minha quarta tentativa de entrar no mestrado, e eu entrei eu ainda trabalhava no Museu do Folclore e comecei a fazer História da Cultura na PUC. Aí eu me encontrei. Aí eu falei, uau, é isso, porque juntava uma questão que eu sempre gostei, que era escrever e ler. Eu sempre fui uma leitora compulsiva desde adolescente, criança. Eu era uma adolescente mais tímida, mais fechada. Eu lia, 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 muito livro em casa. E não fiz história na graduação, acho que para me diferenciar da Laura. E quando eu entrei no mestrado, fui aluna do Falcon, meu primeiro curso, eu fui aluna do Falcon e fiquei encantada com a história como disciplina. E fiz então o mestrado na PUC do Rio. Quando eu comecei, eu ainda trabalhava no Museu do Folclore, mas veio o Collor, reforma administrativa do Collor, e eu não tinha o que eles chamavam de estabilidade no emprego, que eram 5 anos, eu tinha 4 anos e 6 meses, e eu fui demitida, porque ele passou o rodo e todo mundo que não tinha estabilidade no emprego foi demitido. Eu hoje em dia penso, ainda bem que eu fui demitida, senão é capaz que eu estivesse lá até hoje e não teria tido a trajetória que eu achei muito mais interessante. Então,
Eu estava já na pós-graduação, eu trabalhava nesse projeto de apoio aos artesãos em Paraty, que eu já conhecia inclusive da adolescência, porque eu ia para Trindade quando eu era menina. Trabalhei nesse projeto em Paraty e resolvi fazer a dissertação de mestrado sobre as festas religiosas de Paraty. Eu trabalhava em pesquisa de artesanato e meus amigos, eu tinha amigos da época de adolescência, e eles sempre falavam: "Poxa, você está indo embora, a festa vai começar. Poxa, você chegou, a festa acabou de acabar". Eu falei: "Mo, essa cidade vive em festa, eu estou sempre perdendo, eu vou fazer meu mestrado sobre essas festas". Então, eu fiz o mestrado sobre as festas religiosas de Paraty, o Ilmar Roloff foi meu orientador. Naquela época quase não se estudava festa no Brasil. Ele falou: "Ó, não entendo nada disso, mas vamos lá, né". Ótimo companheiro, ótimo interlocutor. Quando eu fui demitida, eu ainda trabalhei uns 3 ou 4 meses diretamente com a Lélio Coelho Frota, que era, a chefa do IPHAN, que naquela época tinha sido transformada em IBPC. O Collor acabou com o Funarte, transformou em IBAC, acabou com o IPHAN, transformou em IBPC. Era um momento de transição. Eu faço questão de dizer desse momento, porque foi muito rico em termos de profissionais. Eu era uma menina e era assessora direta da chefa do SFAM no momento de reformular critérios e uma série de coisas, mas fiquei lá pouco tempo porque não aguentei o rojão. E em 91, que eu fiquei no SFAM até acho que fevereiro de 91, ainda, já tinha feito os créditos do mestrado, mas o Collor tinha acabado com a área de cultura no Brasil, meu marido é cineasta, a Embrafilme tinha acabado e ele tinha feito um filme, grande de Hollywood, do Hector Babenco, Brincando no Campos do Senhor, e aí a gente foi para Los Angeles, a família. Então, eu terminei a tese lá em Los Angeles, sempre voltava de 6 em 6 meses, defendi em 91, acho que foi em agosto de 91 ou 92, não me lembro mais, e fiquei lá meio assim, procurando o que fazer. Eu morava muito perto da UCLA, então eu frequentava muito a biblioteca e os seminários da UCLA, assisti seminário do Ginsburg de ouvinte lá na UCLA, e procurando um assunto para continuar a formação acadêmica. Eu nunca achei que eu fosse, não tinha perfil de imigrante, eu sabia que eu ia voltar para o Brasil. Lá eu pensei em fazer um doutorado sobre o batuque no Vale do Paraíba e comecei a ler e pesquisar. Era muito fácil, porque era só ter uma carteirinha, entrava na biblioteca, pegava os livros na prateleira, então via na prateleira o que tinha. E elaborei um projeto de doutorado e entrei no doutorado na UF. Fui aprovada no doutorado na UF em janeiro de 95. Aí quem foi meu orientador foi o Ronaldo Waifas, e nessa época ele tinha acabado de fazer a heresia dos índios, e ele estava estudando uma heresia no Congo, a heresia da Quimpavita. E ele falou: "Marina, dá uma olhada no Congo", porque eu queria estudar batuque, congada. E aí comecei a olhar, morando ainda em Los Angeles, eu comecei a olhar o que tinha sobre. Já tinha começado a ler sobre escravidão para fazer o projeto, que eu não conhecia nada, não tinha feito história na graduação. Então, para mim, o primeiro livro que foi assim uma revelação e que me apaixonei foi Os Campos da Violência, da Silvia Lara. Aí João Reis, Leila Algrante e o mestre Robert Slenes, que aí eu mandei uma carta para o Bob perguntando falando que eu estava morando lá, o que eu lia, o que eu aproveitava. Ele me mandou uma listinha de 10 livros, eu li aquilo tudo porque estava à mão. E tive contato, então, com uma bibliografia que no Brasil era muito pouco conhecida, lá conhecida como Folklife, que juntava a minha experiência do folclore com a questão da cultura popular e antropologia, e me encantei com os estudos de cultura afro-americana, Sidney Mintz, Richard Price, e aí o Ronaldo me deu essa dica do Congo, e eu comecei a ler sobre o Congo, e quando eu comecei a ler sobre o Congo, o chamado Reino do Congo Cristão, eu caí de quatro. Eu já tinha me apaixonado pela história no mestrado,
E aí me apaixonei pelo Congo e por essa história que no Brasil ninguém conhecia, de um reino chamado cristão, né? Então, e voltei, fiz o doutorado de 95 a 99 na UF, mas trouxe de Los Angeles essa bagagem do conhecimento de história da África aqui no Brasil e de uma certa bibliografia que trabalhava com a Afro-América, que juntava história e antropologia, e aí eu juntei as minhas duas paixões de então, né? Porque era uma etnohistória. Então, fiz o doutorado na UF em 99, defendi em 99 os reis negros no Brasil escravista. Fui professora substituta na UF até antes de defender o doutorado. A Bibia Gregório, minha colega, disse que são os boias frias do ensino. Então, durante 2 anos, eu fui professora substituta na UF. Trabalhei no Comunidade Solidária com a Ruth Cardoso, implantando um projeto de apoio aos artesãos, que era desdobramento desse projeto que a gente tinha feito no folclore. Então, de 98 a 2001, eu trabalhei no Comunidade Solidária, sempre, então, Vale do Jequitinhonha, quer dizer, esse Brasil tradicional, mais rural, eu conheci muito também nesses trabalhos. E em 2001, abri o concurso para a História da África aqui na USP. A Leila Hernandes já era professora desde 98 e eu me inscrevi para o concurso. Estudei feito uma camela, estudei muito, muito. O concurso demorou muito para acontecer, acho que eles tiveram um problema de banca. Ele aconteceu na última semana, senão não ia mais poder acontecer. Então, eu tive muito tempo de estudar, fiz o concurso sozinha. Tinham 3 inscritos, olha a diferença. 2001. Tinham 3 inscritos, só eu me apresentei. Fiz o concurso sozinha, eu tinha que ser aprovada. Não, né? Fui aprovada de raspão. Tirei. O Kabengele foi o que me deu nota maior, me deu 8. Os outros me deram 7, 7,5. Então, eu passei assim na linha de corte. Então, entrei em 2001 aqui com o compromisso também de me especializar em história da África, que até então eu estava nessa coisa cultura afro-brasileira com esse fascínio pelo Congo. Então, a história entrou na minha vida assim, dessa forma, não foi uma escolha a princípio, mas foi uma descoberta, foi uma paixão fantástica, assim. E aí me tornei uma africanista, né? A história da África aqui no nosso departamento é anterior à lei de 2003. Na verdade, foi a Laura que teve, quando era chefe do departamento, que teve essa percepção, porque ela ia nos congressos internacionais e via história da África como uma área e falou, mas como que no Brasil não tem história da África? Então, foi quando ela era chefe de departamento que ela batalhou por uma vaga e entrou a Leila. Daí, em 2001, entrei eu, e em 2003 entrou a Cris. Então, nós temos aqui no Departamento de História da África, antes da obrigatoriedade dada pela lei de 2003. Eu ofereço História da África, que é uma disciplina obrigatória. A minha proposta é dar uma pré-colonial, como a gente chama. Eu agora, mais recentemente, tenho tentado chegar no século XIX, século XX ainda não consigo. Então, antecedentes do colonialismo, mas eu trabalho de cerca de 1500 a 1800. E a minha tentativa é dar uma visão ampla com foco nas áreas articuladas com o Brasil, então África Ocidental, África Central, e tanto a Atlântica quanto a Índica. Nesses 20 anos eu aprendi muito. Quando eu entrei aqui, eu dizia para os alunos que quem tem um olho em terra de cego é rei. Eu tinha um olho, porque não tinha nem bibliografia, não tinha nem Alberto da Costa e Silva, a Manilha Libambo. Então, a minha proposta no curso é uma visão abrangente. Não fico centrada só na região que eu conheço melhor, que é a atual Angola. Então, tem um esforço, né, de trazer o Sahel, norte da África não consigo, ainda é muito distante do meu conhecimento. E do século
14, 15, porque aí a gente pega um pouco ali do islamismo no Sahel, costa ocidental, e sempre a ideia de fazer a história a partir da história interna do continente, e não dos europeus no continente. É claro que a partir da expansão atlântica, os europeus são um agente de transformação muito violenta, muito forte nessas sociedades, mas eu estou sempre tentando olhar os processos a partir das lógicas internas e dos acontecimentos e dos personagens daquelas regiões que se articulam mais ou menos com a presença europeia e ter essa preocupação de dar uma visão abrangente, ampla e a história. Eu não estou trabalhando muito com ideias ou correntes historiográficas. Claro que eu pretendo abranger uma variedade de autores e de linhas de interpretação, mas eu acho que, como ninguém até hoje não conhece a história da África, tem que ter informação histórica. Então, claro, não estou trabalhando com história positivista, ainda mais com essa pegada de antropologia que eu tenho, sempre o viés cultural é o privilegiado, mas organizações sociais, sistemas de pensamento, especificidades das organizações políticas e essa intenção de dar uma introdução abrangente para que o aluno possa ter o mínimo de instrumentos para fazer suas opções. Em termos de disciplinas optativas, eu e a Maria Cristina, um certo momento, abrimos uma que é Ensino de História da África e dos Afrodescendentes, para dar conta das necessidades que a lei. Então, materiais para trabalhar, enfoques. Então, pensando na educação, em preparação de professores, e muitos dos nossos alunos já são professores. E num determinado momento que eu fiquei muito aflita com a falta de leitura, os alunos passaram a não ler, o que eu acho que a gente tem que ler, tem que ler. Todo pediatra está dizendo hoje que as crianças têm que ler, que é o estímulo mais importante para desenvolvimento do cérebro. Então eu inventei um curso de cultura visual e ensino de história para trabalhar com fontes visuais. Eu sempre trabalhei com imagem nos meus cursos, sempre mapas, imagens, mas eu trabalhava como o piano, depois eu lendo o piano, eu aprendi, era uma história meteorológica, que a imagem dava clima. E aí eu passei a estudar as imagens como documento, né? Então eu tenho esse curso que eu gosto muito, que eu já dei várias vezes e que eu acho que ele é bem recebido pelos alunos, que é usar documentos visuais e a partir dos documentos visuais eu trago os assuntos e, claro, tem textos que dão o suporte teórico, metodológico para a utilização daqueles documentos, mas a primeira aproximação com o tema é visual, que foi uma estratégia tentando puxar devido à dificuldade de leitura. São basicamente esses dois cursos, né? Já dei outros, mas sempre focando, e eu nunca dei uma optativa só História da África, a única vez que eu dei não teve muito Ibope. Então eu sempre dou cultura afro-brasileira. Então aí eu entro, né, por manifestações culturais afro-brasileiras e puxando sempre para as raízes africanas. Eu me especializei na história do Congo, né? Hoje em dia eu sou uma historiadora do Congo, do antigo Reino do Congo. No momento, eu estou justamente questionando essa ideia de reino, de rei, e tenho uma bolsa do CNPq, né, Bolsa de Produtividade. E então já trabalhei alguns temas, como a Ordem de Cristo no Congo, a partir de documentação publicada, né, na Missionária Monumento Africana. E no momento a minha pergunta é por que chamar aquela unidade política de reino e por que aquela unidade política incorporou essa ideia de que era um reino. E então eu estou discutindo, né, essa relação que o Congo manteve com a Europa e com os comerciantes portugueses, holandeses, franceses que estavam lá, usando essa projeção que fizeram sobre ele para entrar nesse universo dos estados nacionais ou dos reinos, das monarquias europeias. E outra coisa que tem me interessado muito são personagens
centro-africanos, que agora vários estudos estão trazendo, que tiveram uma atuação e uma presença na política europeia significativa, principalmente junto a Roma, por conta desse lado cristão. Então, embaixada que vai para Roma e o embaixador está lá enterrado na Santa Maria Maggiore. Recentemente saiu um livro sobre o Lourenço, esqueci o nome dele, mas é um personagem ali da região de Angola que também abre um processo contra o Vaticano e contra Portugal, falando que a escravização é ilegítima. Então, ele usa toda a argumentação ocidental para desqualificar a escravização, porque essa elite congolesa ela era educada ou em Portugal ou em Luanda, então eles eram letrados, eles iam fazer formação de direito em Portugal. Então eu estou achando muito interessante essa presença de personagens africanos no circuito europeu e essa incorporação de conceitos europeus pelos africanos, né? Tentando entender melhor e problematizar isso.